hoje é o dia que o Café com Sêmio vira um podcast de verdade e a gente vai falar durante bastante tempo sobre as faculdades de medicina no Brasil. A gente vai passar pelos temas que envolvem o histórico das faculdades, a saúde mental dos estudantes de medicina, como são montados os cursos no Brasil, quais são as regras para que esses cursos funcionem e também sobre outras questões extremamente importantes relacionadas ao estudo. E o Felipe Andrade, cirurgião de tórax e coordenador do curso de medicina do Unifagoc, com uma experiência grande em avaliações de curso e em ensino médico, está aqui para a gente conversar inicialmente sobre o histórico das faculdades de medicina no Brasil. Então, a gente estava batendo um papo antes aqui, né? O Brasil ele tem uma peculiaridade, né? Que as escolas de medicina mudaram demais, né, ao longo das décadas. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica de que a gente tem escola, excesso de escola, ou que precisamos de mais ou de menos escola. Não é isso, é só uma observação mesmo que a mudança foi muito intensa, né? Desde a primeira escola de medicina do Brasil, que foi da Federal da Bahia, né, em Salvador. A segunda escola foi no Rio, que era a Universidade Brasil, hoje é o Fundão, né, o FRJ. E havia até mais ou menos a década de 90, talvez início da década de 2000, um predomínio de escolas públicas no Brasil, principalmente federais, né? E a partir dos anos 2000, 2008, 2010, as escolas privadas, que já existiam, né, antes disso, claro, mas houve um aumento enorme de novas escolas no Brasil. Houve também novas escolas públicas, mas a quantidade de escolas privadas no Brasil nos últimos 15 a 20 anos aproximadamente foi muito intenso. Se a gente pegar o Brasil aí, dentre os países da OCDE, a gente vê que o Brasil está assim, é um dos que tem menor quantidade de médicos proporcionalmente, né? Se a gente fizer médicos por 1.000 habitantes, por exemplo, o Brasil realmente não lidera as posições. Então, esse foi um argumento que embasou essa necessidade de novas escolas para uma maior quantidade de formação de médicos. E esses médicos, né, que vêm sendo formados aí nos últimos 15 anos nessas novas escolas, eles estão... assim, a gente ainda não viu o mercado receber todos esses médicos, né? Porque entre um médico começar o seu curso, né, o aluno começar o seu curso, e ele está plenamente no mercado de trabalho, vai aí aproximadamente 10 anos, né? 6 anos de escola, mais uns 4 anos entre pós-graduação ou residência médica, né, até ele começar a se estabelecer no mercado. Bem, é claro que qualquer movimento brusco, ele gera muitas alterações. A gente pode discutir aqui se essas alterações são boas, ruins, se são desejáveis ou não, mas é indiscutível que existe muita alteração, as coisas mudam muito. E a gente está no meio do processo de mudança, né? Quando nós estamos em qualquer processo de mudança, não é fácil perceber, sempre é mais fácil olhar para trás e ver o que já mudou, mas nesse momento nós estamos no meio da onda dessa mudança. E isso gera incertezas, né? Incertezas em alunos, incerteza na sociedade, incerteza em administradores de escolas, sejam reitores, donos, pró-reitores, professores, em hospitais. Então, acho que a gente pode discutir, debater um pouco dessas alterações, essas mudanças que estão acontecendo aí, principalmente de 15 anos para cá, porque vai ter reflexo no mercado de trabalho, na sociedade, nos hospitais e nas próprias escolas de medicina, né? Claro que o perfil do aluno do curso de medicina, ele vem se alterando de maneira relativamente rápida. O perfil do aluno, quando nós começamos a estudar, já é bastante diferente do perfil do aluno atual. Tanto pela diferença de geração, mas também
pelo número de vagas hoje existentes, naturalmente isso leva a uma mudança nesse perfil, né? Aspectos positivos e negativos, eu acho que a gente pode conversar sobre eles hoje. E eu vou te fazer uma pergunta que eu já sei, né? Mas qual que é a sua formação e experiência dentro do ensino médico? Olha, eu entrei no curso de medicina em 1999, porque eu fui um atleta frustrado, né? Eu jogava vôlei, jogava até em um nível relativamente bom nas categorias de base, mas quando eu ia me tornar um profissional, né, adulto, né, a gente sair do juvenil para o adulto, eu notei que eu não conseguiria manter o mesmo nível que eu tinha no juvenil, né, nas categorias de base. E eu tenho alguns médicos na família, sempre fui muito curioso, né, pela parte de estudo, enfim. E acho que medicina se encaixou, tanto pelo esporte, eu sempre me preocupei em estudar não, mas conhecer um pouco do corpo humano, mais pela questão do esporte que eu praticava, e medicina me chamou a atenção. Bom, desde que eu entrei no curso de medicina, a partir aí do meu segundo ano, mais ou menos, eu comecei a ter 2 direcionamentos. Eu queria ser cirurgião e eu queria ser professor de medicina. Então isso quase sempre me acompanhou, né? Desde muito no início, segundo para terceiro ano, eu já sabia que eu gostaria de ser professor. E eu queria ser professor. O motivo é muito simples, porque eu tive exemplos de professores. E eu via alguns professores meus como grandes médicos. E eu associava, olha, o meu professor é um grande médico, ele precisa estudar, ele precisa atender bem, ele precisa ter uma série de qualidades, e eu quero copiar essa pessoa, eu quero ser parecido com ele. Então eu sempre associei o fato de ensinar medicina com a característica de fazer uma medicina de grande qualidade. Então isso que me motivou. Eu me tornei inicialmente, né, como tantos outros alunos, monitor de uma disciplina, depois fui monitor de outra disciplina, então eu auxiliava o professor em algumas aulas, orientava, né, tentava ensinar alguma coisa para alunos mais jovens, até que eu me formei, me tornei residente. E um fato curioso, quando eu era residente de cirurgia geral, eu fiz residência em cirurgia geral no Hospital Federal de Bom Sucesso, um hospital grande do Rio, conhecido. Eu continuei tendo uma ação, né, uma atuação lá no departamento de anatomia da UF, onde eu fui monitor muitos anos. Então eu tinha um papel absolutamente voluntário, mas eu orientava monitores mais jovens. E assim eu continuei na minha residência de cirurgia geral, depois na residência de cirurgia torácica. Eu pedia para os professores, né, da cirurgia, quando eu era residente, para eles deixarem eu ministrar alguma aula para a graduação sob a supervisão deles, e eles permitiam algumas vezes. E eu fui me aperfeiçoando, né, assim, aprendendo durante essa trajetória. Então foi muito natural o meu processo de chegar no ensino, né? Não foi algo acidental, não foi uma coincidência, foi algo que eu sempre quis mesmo, que eu sempre busquei. Quando eu era residente de cirurgia torácica, né, eu tinha 3 crachás lá na universidade. Eu era residente de cirurgia torácica, eu tinha um outro crachá que era de aluno do mestrado, e eu tinha um terceiro crachá que eu era cirurgião da emergência, concursado, né? Porque eu fazia residência de cirurgia torácica, mas eu já era cirurgião geral, né? Então eu tinha 3 crachás diferentes. E você vê, muito relacionado ao ensino, né? Eu já fazia um mestrado durante a residência. Terminei a minha residência, fiz concurso. Na verdade, eu fiz o meu primeiro concurso. Eu ainda estava na residência e comecei como professor, continuei, fui professor da Universidade Federal Fluminense
Meu primeiro concurso lá foi em 2007, o meu segundo em 2009. Continuei lá até 2013 para 2014, quando eu fui para Minas Gerais, né? E aí eu fui morar nessa nossa cidade aqui, Ubá, onde é a cidade da minha família, e me tornei professor da Universidade Federal de Viçosa. Nesse caminho eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, fui professor da Universidade do Alabama, lá durante alguns meses, a convite da equipe lá daquela escola. Trabalhei no hospital, basicamente, lá ensinando principalmente residentes, menos contato com o aluno e mais contato com médicos residentes. Não quis ficar nos Estados Unidos, achei que o meu lugar era por aqui mesmo. Depois que eu já estava em Minas Gerais, surgiu uma escola de medicina em Ubá, dentre essas novas escolas que surgiram pelo Brasil inteiro. E eu me tornei professor e coordenador e diretor dessa escola, né? Então, assim, aí a gente vai bater um papo, mas assim como você, e trabalhei em várias outras escolas, mas assim, uma característica que eu sempre prezei e sempre disse que é importante: nunca trabalhei como professor sem estar diretamente vinculado a essa atividade como médico, né? Eu sempre fiz questão de ter a assistência médica junto à atividade de ensino, né? Porque senão a atividade de ensino ela fica esvaziada, né? Ela não faz muito sentido você ensinar alguma coisa que você não faz na vida real, né? Que você não faz na prática. Então até hoje eu estou na assistência médica, eu dou plantão, né, até hoje. Eu acho que na minha geração, né, as pessoas mais ou menos com a minha idade aqui no nosso município, talvez eu seja o único que ainda dê plantão, né, mas eu acho importante manter essa atividade assistencial que legitima, né, o que a gente ensina. E o seu doutorado, quando é que foi? Pois o meu doutorado, eu terminei o mestrado no início da residência de cirurgia torácica, final da cirurgia geral, início de tórax, e entrei diretamente no doutorado. Então eu fiz o doutorado durante uma parte da residência e defendi o doutorado um ano e meio após o término da residência em cirurgia torácica, né? Já tem uns bons anos isso aí. Tá, você falou que o que te estimulou a ser professor foi entrar num sistema de ensino onde existia alguém com autoridade, mais velho, em quem se espelhar. E você ficou nos Estados Unidos com o Serfoli, que é um cirurgião torácico que, naquela época, era o cirurgião que mais operava cirurgia torácica nos Estados Unidos. Você vê hoje essa transmissão de conhecimento acontecendo no Brasil? Olha, e uma outra pergunta também, para já emendar na resposta. Qual que é a diferença entre um bom centro de ensino dos Estados Unidos e do Brasil? Olha, essa transmissão do conhecimento aqui no Brasil, ela existe, né, ainda, né? Sem dúvida que ela existe. Mas como a gente estava conversando, como hoje há muitas escolas de medicina, não cresceu na mesma proporção o número de professores de medicina, o número de pessoas capacitadas para ensinar, um número de pessoas que exercem a medicina de uma maneira que possa ser ensinada. Então, ainda há, né, nós estamos em um momento que temos escolas, temos cursos de medicina que ainda não conseguiram estabelecer uma maneira de ensinar clássica, né? Em que nós temos um mestre, um professor, que embora não domine todas as habilidades, todas as competências, é uma pessoa de referência. Então, nós vemos escolas hoje buscando funcionários para dar aula, funcionários para ensinar de uma maneira geral. Seja para dar aula na sala de aula, seja na unidade básica de saúde, seja no hospital. Então isso é um fenômeno que chama a atenção no Brasil e muito comum, né? Eu viajo bastante, conhecendo hospitais, conhecendo serviços, conhecendo escolas,
E eu vejo se repetir o fato de escolas buscarem funcionários para ensinar, não professores, né? Um professor ele constrói uma história. O funcionário cumpre uma função, terminada a função, acabou o problema dele. Um professor, assim como o médico, ele não tem como deixar de cumprir a função de ensinar ou a função dele com o paciente, a obrigação, quando ele vai para casa. Ele continua, ele não deixa de ser médico nos momentos de descanso. Um professor não deixa de ser professor, diferente de outras profissões, né? Que você tem um começo, um fim, um começo e um fim bem determinado. E isso faz muita diferença. Porque assim como um médico que está ali pelo paciente, se doa ao paciente, isso gera confiança no paciente, um professor com as mesmas qualidades gera confiança no aluno. O professor que tem um horário para chegar, cumpre a sua função, um horário para sair e encara essa atividade como finalizada, isso não gera confiança no aluno. E a pior coisa para uma escola é o aluno que não confia no que está sendo ensinado. As consequências são ruins, as consequências são graves. Bem, em relação às diferenças principais de uma escola de medicina no Brasil e nos Estados Unidos, bom, nós temos algumas, né? Tirando a parte burocrática do tempo, nos Estados Unidos você tem 2 anos iniciais, que a pessoa ainda não está dentro da faculdade do curso de medicina, mas algumas coisas da montagem do currículo. O que eu pude observar é que a exigência do aluno da medicina nos Estados Unidos, principalmente o aluno lá dos últimos 2 anos, é uma exigência muito semelhante à exigência do médico. Muito semelhante. O aluno não é tão tratado como um aluno. Ele é muito próximo ao que é exigido de um médico. Então, se o aluno está num rodízio lá de uma especialidade qualquer e há intercorrências com esse paciente que está internado, por exemplo, durante o final de semana, assim como o médico do paciente seria acionado, esse aluno é acionado. E esse aluno tem que retornar ao hospital para participar da equipe que vai prestar assistência. No Brasil, o aluno tem ele cumpre a sua carga horária, né? Questões normativas que devem ser respeitadas, mas ele cumpre a sua carga horária, terminou a sua carga horária, ele está livre, né? Ele tem que cumprir um protocolo e não cumprir uma assistência ao paciente. Essa foi uma diferença enorme que eu notei nos Estados Unidos em relação ao Brasil. Outra diferença grande é uma busca muito intensa que existe no Brasil de início de atividades práticas com o paciente desde o início do curso. Desde o primeiro período, no Brasil, é desejável que esse aluno já tenha contato com o paciente. Tem aspectos maravilhosos, né, para isso, mas nos Estados Unidos, assim como em vários outros países, posso dar exemplo aqui da Itália, posso dar um exemplo da Espanha, o aluno só começa a ter um contato com o paciente um pouquinho mais à frente no curso. Os anos iniciais, o aluno não tem pouquíssimo contato com o paciente. Isso é uma diferença interessante, né? Chama a atenção. O Brasil tem uma enorme preocupação, né, nas escolas médicas em desenvolver a relação médico-paciente desde o início do curso. Tem aspectos positivos, né, que o aluno já vai desenvolvendo essas competências. Entretanto, a gente sabe que a relação médico-paciente vamos dizer, a parte mais nobre do exercício da medicina, né? Acho que talvez eu poderia dizer que é a parte mais nobre. E como qualquer atividade,
tudo que é mais nobre é mais difícil, e você precisa de uma série de requisitos para desenvolver aquela nobreza. Então, uma crítica que algumas pessoas fazem é que para você estar preparado para desenvolver uma relação médico-paciente justa, digna, correta, antes você tem que ter um preparo técnico. Porque senão, você pode até desenvolver uma relação de amizade, uma relação de cordialidade, uma relação de gentileza, que são ótimas, desejáveis. Mas a relação médico-paciente, ela pressupõe uma capacidade médica. E que, às vezes, um aluno de um primeiro período, do segundo período, talvez ainda não tenha. E se nós quisermos desenvolver, né, algo tão nobre como a relação médico-paciente em uma pessoa que ainda não tem os requisitos, essa capacidade, né, de se relacionar com o paciente, ela pode se desenvolver um pouco enviesada, né? E você, para finalizar esse episódio, você acha que para uma instituição privada hoje é interessante um desenvolvimento docente para que isso seja resgatado? A gente vê assim, uma coisa muito interessante, né? Tem uma frase que eu ouvi recentemente, que é o seguinte: todo professor é bem intencionado. E eu tenho uma tendência a concordar com essa frase. E nós temos no Brasil muitos médicos bons. Para você formar um professor bom, o primeiro requisito é ser um médico bom. Não tem como ser um professor bom sendo um médico ruim. E esse desenvolvimento docente, hoje ele é muito falho no Brasil. Ele é muito falho, ele é muito ruim, ele é muito fraco. Os locais em que nós vemos desenvolvimento docente, né, existem alguns lugares excelentes, mas em grande parte a gente vê um desenvolvimento burocrático. Um desenvolvimento em que o docente aprende algumas receitas, né, alguns protocolos sobre métodos de ensino. O que é desejável, mas é absolutamente insuficiente. Um programa de desenvolvimento docente, ele é absolutamente necessário para uma escola de medicina. Uma escola de medicina sem um programa sério vai ter alunos com problema de relacionamento com a escola, com a faculdade, com a universidade. Alunos que não confiam naquela instituição, pais insatisfeitos, problemas de relacionamento entre docentes e alunos, resultados ruins em avaliações como ENAD, como residência médica. O curso de medicina, talvez mais do que qualquer outro curso, depende de bons professores, né? Porque a medicina, ela é uma atividade artesanal. E uma atividade artesanal precisa de um mestre ensinando um discípulo, né? Como sempre foi. E deu certo, né? E deu certo no Brasil, porque o Brasil é celeiro de grandes nomes da medicina, grandes nomes, né? Então, acho que são coisas boas que nós temos no nosso país e que a gente deve manter. Em Minas Gerais tem grandes médicos, inclusive grandes cirurgiões, né? Sem dúvida. Fala um pouco do Dr. Alípio aí, quem foi? Isso é super curioso, né? A gente tem um grande cirurgião, já falecido, né, brasileiro, Dr. Alípio Correia Neto. Era um mineiro, né, nascido na cidade de Cataguases, aqui perto de onde a gente está. E ele foi um grande cirurgião, foi da Universidade de São Paulo, um grande professor, né, esteve na Segunda Guerra Mundial. E curioso que, se não me falha a memória, ele era um dos poucos cirurgiões não americanos autorizados a operar oficiais americanos. Escreveu livros de técnica cirúrgica, de clínica cirúrgica, enfim. Um mineiro que aqui na nossa região fala-se pouco dele, mas que merece todas as homenagens, não só pelo que fez pela medicina no Brasil, mas pelo ensino da medicina no Brasil, né?
e um nome de peso mundial. De nada por ter te dado os livros dele, eu te dei, né? Deu os livros dele. Então, no próximo episódio, a gente falou nesse episódio um pouquinho sobre o histórico das faculdades de medicina. No próximo episódio, a gente vai falar sobre a saúde mental dos estudantes de medicina no Brasil.